Sem sombra de dúvidas, as cartas de Paulo à igreja de Corinto são marcantes. Dizem alguns estudiosos que, na verdade, são 3 cartas. Uma se perdeu na caminhada. Mas cada uma daquelas que temos registros em nossas respectivas Bíblias, falam muito poderosamente aos nossos corações, pois existe todo um contexto que nos dá base a uma compreensão tão formidável sobre a limitação humana e o poder da graça de Deus. A igreja de Corinto não era uma igreja totalmente unida, era uma igreja até que era extremamente dividida. Existiam inúmeros partidos dentro dela. Existiam aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, daqueles que eram de Cefas. E existiam também daqueles que eram de Deus. E segundo alguns pensadores, esses eram até os piores, porque usavam o nome de Deus para estarem ali, dando autorização a coisas que o próprio Deus não autorizava. Era também uma igreja que, apesar de ter muitos dons espirituais, tinha em seu seio uma carnalidade muito grande. Toquemos aqui em um ponto explícito para nós compreendermos. Nós, nessa realidade corpórea, sempre seremos humanos. Teremos vontades, teremos desejos, teremos percepções de coisas que queremos, mas às vezes não podemos. Deus não nos aleijou sentimentalmente, emocionalmente. Então, cabe todos nós sentirmos certas situações. Todavia, essa humanidade não pode de forma alguma desembocar em uma carnalidade, que são atitudes sem freios. São coisas que se opõem àquilo que Deus quer de nossas vidas. Não são aquelas coisas que fazemos por sermos humanos, mas nós fazemos porque o pecado ainda opera em nós com muita força. E que não é o Espírito Santo que nos direciona, mas são as nossas vontades que nos direcionam. Como sei, pastor, o que é carnalidade e o que é humanidade? É simples. Humanidade é tudo aquilo que eu sinto e mesmo assim percebo que posso controlar, e carnalidade é tudo aquilo que eu sinto e aquilo é maior do que eu mesmo, eu acabo fazendo a despeito das consequências que virão. Adão e Eva no jardim do Éden estavam vivendo juntos, humanidade, mas quando eles romperam com o limite que o próprio Deus colocou para questionamento, ou melhor, em dúvida, aquilo que o próprio Deus havia estabelecido ao ouvirem a voz da serpente, ali estava a carnalidade, independente da consequência. Será que vamos morrer mesmo? Será que vai dar problema mesmo? Será que vai dar ruim mesmo? E ali envolveu algo. Então, essa igreja não era uma igreja apenas que tinha coisas humanas. Era uma igreja que desenvolvia ali no seu seio carnalidades, pecados de estimação. É sempre bom relembrarmos algumas coisas, como o próprio filho que se relacionava com a esposa do pai, ou seja, em nosso contexto chamaríamos de madrasta. Nós vimos ali também pessoas que faziam separação, pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande, faziam determinadas ceias a despeito da fome que os outros membros estavam vivendo. Então havia ali uma separação socioeconômica absurda. Existiam também aqueles que se envaideciam pelos dons espirituais que haviam recebido do Senhor, e por causa desses dons menosprezavam outros, até mesmo fazendo uma escala de dons, querendo estabelecer aquilo que tinha mais proeminência e aquilo que não tinha tanta proeminência assim. Era uma igreja que também, hora ou outra, se sentiam extremamente autônomos ao ponto de questionar, inclusive,
inclusive a liderança do próprio apóstolo sobre aquela direção que eles deveriam seguir. Era uma igreja que se sentia extremamente espiritual ao ponto de questionar o apostolado do próprio Paulo, o apóstolo. É uma igreja que não apenas fica naqueles rincões iniciais da igreja primitiva, mas traz inúmeras características de coisas que nós precisamos em todo o tempo tomar cuidado para que nós não, de forma alguma, possamos viver. Precisamos afastar essas coisas imediatamente ao mero sinal de ocasionalidade. Precisamos chutar, deixar de lado e seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Paulo, sendo o apóstolo, ensinou isso não apenas no falar, mas no proceder. Mostrou isso no dia a dia, mostrando-lhes o que é se dedicar ao reino, compreendendo que ele em si não tinha poder de nada, mas aquilo que ele pregava era dos céus. Aquilo que ele fazia era o cumprimento de uma missão, e que no final ele não tinha muita escolha, porque quem tem escolha é quando Deus determina alguma coisa para a vida dele. É mais ou menos, ao meu ver, a forma jocosa, me permita aqui usar esse termo, do termo de Jonas, vai para Tarso, vai para Tarse, isso, Tarse, é isso? Nínive, obrigado, vai para Nínive, ele desce oh meu Deus, a mente, ó, desce pro negócio dos barcos lá, oi? Não, ele vai para o lugar dos barcos onde pega barco. Cais, obrigado. E aí depois vai lá para o porão. Eu estou esse código, aí vocês vão me ajudando. E aí vai para o porão. E olha aqui, Deus estabeleceu, mas eu tenho minha escolha, eu tenho isso. Aí Deus fala, tá bom, você tem tua escolha, vai lá para o porão. Aí do nada vem uma tempestade. Do nada, o navio começa a pique, do nada. Aí do nada, os homens tiram sorte e caem em quem? Em Jonas. Aí do nada, os homens entendem que ele tinha feito alguma coisa ao Deus. Aí do nada, os homens jogam ele no mar. E do nada aparece um peixe grande que engole Jonas. E do nada, onde esse peixe vai jogar Jonas? Na praia de Nínive. Às vezes nós gostamos de nos enganarmos. Quando Deus estabelece em nossas vidas, nós cumprimos as missões. E é maravilhoso quando nós compreendermos que o sentido da missão está no próprio cumprimento da missão. Apesar das dores, dos desgastes. E aí automaticamente, quando compreendemos isso, como Paulo compreendeu e assim traçou a igreja de Corinto, algumas coisas saltam os olhos. Primeiro, aquilo que nos move não é uma automotivação, ainda que eu acredite que todo líder precisa se automotivar. Aquilo que nos move é o poder de Deus. É aquilo que está em nós, através do Espírito Santo do Senhor. É aquilo que nos impulsiona a vivermos, apesar das grandes batalhas que vivemos. É aquele que nos traz a compreensão que, apesar dos problemas que vivemos, no final, não são a despeito dos problemas que nós seguimos, é juntamente com os problemas que seguimos. Só tem como nós seguirmos essa caminhada compreendendo que aquilo que nos move é o Espírito do Senhor, esse poder que está dentro de nós, que não existe nada de belo em nós mesmos, que não existe força absurda em nós mesmos, que não existe capacidade ao ponto em nós mesmos. Aquilo que nos move é o Senhor.
Às vezes nós estamos andando, vivendo determinadas coisas e achamos que somos super fortes, podemos suportar. Eu digo de púlpito, meu irmão, não entre por essa linha, porque é uma linha de dores. Faça aquilo que tem que fazer no temor e no amor do Senhor, no tremor e no temor do Senhor. E você vai ver que apesar dos apertos da caminhada, no final vai tudo dar certo, tudo vai dar certo. Agora, se nós trazermos para nós um peso demasiado, achando que temos uma costa muito larga, achando que temos disposição para suportar determinadas coisas, estamos incorrendo em inúmeros erros, e a grande verdade é que nós, lamentavelmente, não chegaremos ao fim desejado por Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que aquilo que nos move não são as nossas capacitações, e sim o poder de Deus. Não são os cursos que fazemos, não é o emprego que temos, não é a nossa condição financeira, não é a família toda estabilizada, ainda que tudo isso que eu estou dizendo aqui seja maravilhoso. Não, o que nos move é o poder de Deus. Existem coisas que nós só entendemos quando estamos no meio do furacão. E quando nós estamos nesse meio do furacão, nós percebemos claramente que nós podemos sim continuar mesmo apesar dos problemas, mas desde que temos a compreensão que o que nos move é o Espírito do Senhor. Por isso que Paulo mostra para aquela igreja em humildade que eles estavam errando em pensar que eles eram supers, que eles possuíam capacidades absurdas e que não estavam de forma alguma se lançando aos pés do Senhor como eles deveriam fazer. Segunda percepção que eu tenho sobre o texto é que nessa caminhada cristã, nem sempre tudo vai muito bem. É engano pensarmos que ao nos encontrarmos com o Senhor Jesus, tudo vai ser maravilhoso. Há uma transformação em nosso interior. Há um abrir de visão vindo da parte de Deus. Mas assim como o sol raia para os justos e para os ímpios, o problema chega também nas nossas vidas. Sabe aquele que não procura problema, mas o não procurar problema não significa dizer que algum problema um dia vai te encontrar na caminhada. E às vezes nós encontramos problemas sim na caminhada. E esses problemas tendenciam a nos desgastar. Eles tendenciam a nos pressionar. Eles tendenciam a literalmente nos abater. Eles são como a goteira de dentro de casa em dias, em períodos de chuva. Vai tocando tanto ali, ó, tac, 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 e vai te desgastando. Os problemas chegam nas melhores famílias, nos melhores casamentos. Ontem, conversando com uma pessoa, e a pessoa falou: ei, Diego, como foi feito esse negocinho do Braille? Eu falei: não sei de nada, não sei nem como começou e está indo. Ah, por quê? Porque a Mona que tocou tudo. Aí a pessoa falou: mas tem que ter a divisão. Eu falei: tem que ter divisão. Cada um tem suas responsabilidades. E não pode jogar na cara um do outro, porque faz mais do que o outro. Né? Eu faço mais do que você faz. Não, você faz aquilo que tem que fazer para o bem da família, só isso. Não gostou não? Dorme com esse barulho. Aí a pessoa falou assim: mas é maravilhoso quando vive assim. Eu falei: mas às vezes a gente dá umas caneladas bonitas, hein? Aí a pessoa fez assim:
Sorriu. Falei, por que está sorrindo? Por causa das caneladas? A pessoa falou, eu falei, então, nas famílias mais bonitas, as mais perfeitas, tem caneladas às vezes. Dói. Tem as caneladas às vezes. Aí a pessoa ficou assim, né? Queridos, o permanecer casados é um desafio diário, é um investimento, é uma decisão, é uma entrega, é um temor, é um quebrantamento diante do Senhor. Termino essa percepção sobre o casamento com o ensinamento do pastor Teodomiro e pastora Marlene de Freitas. Só é possível permanecer casados durante tantos anos quando Jesus tem mais proeminência no nosso casamento do que o cônjuge, porque se o cônjuge tem mais proeminência no nosso casamento do que o Senhor Jesus, na primeira dificuldade do cônjuge nós vamos nos frustrar e vamos ficar no meio do caminho. Mas quando o Senhor Jesus é o centro, quando nós amamos Jesus mais do que o nosso cônjuge, apesar das grandes dificuldades da vida, apesar das grandes caneladas da vida, nós seguimos porque entendemos que é de Deus para as nossas vidas. E automaticamente esses problemas também caem no âmbito financeiro. Quantos de nós, nesses períodos que estamos vivendo aí loucos, não estão passando apertos, dificuldades, problemas seríssimos, ligações de São Paulo, de Curitiba, de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Ai, meu Deus do céu. Ai, Deus meu. Minha orientação pastoral é sempre, cuidado, não entre em endividamento grande, porque pode a casa cair, o problema ficar sério. Mas pastor, não teve jeito, fiz, e agora a casa caiu, o que eu faço? Vai orar, vai pedir misericórdia, come ovo e vamos embora resolver o negócio. Também não finja que não existe negócio, que as ligações não vão parar, não adianta bloquear. Cai dentro. Que tem um caminho de solução, irmã Célia. Nem que seja na obediência do Senhor, que fala, vai pescar, mas o Senhor pega o peixinho lá que vai resolver o problema. Esses problemas, esses desgastes chegam. Mas como nós podemos vencer esses desgastes? É o que eu entendo aqui, dessa passagem aqui fenomenal, que poderia, de forma assim, incrível, está abordando umas coisas, mas deixa-me até aqui, usando apenas o contexto para aplicar em algumas situações. É fato que Paulo está falando de questões aqui espirituais, mas ele não deixa de falar de questões do dia a dia daquela igreja presente. É uma visão pastoral sobre pontos teológicos extremamente importantes. Entenda bem, como pastor dessa igreja local, eu preciso aplicar isso ao seu coração. Tem situações que nós não queríamos viver, mas estamos vivendo, e tem situações porque é cabeçudagem mesmo. Nós entramos de cabeçudagem e agora estamos sendo desgastados por causa disso. Meus irmãos, sabe o que a gente tem que fazer antes de entrar em qualquer situação complicada? Leia o livro de Provérbios. E você vai entender o que é insensatez e o que é prudência. Mas leia com calma, não precisa ter pressa não, vai lendo um capítulo por dia. Vai devagar, que você vai entender algumas coisas ali incríveis. Primeiro, só tem uma forma de você ser abençoado, trabalhando. Segundo, só tem uma forma de pagar a dívida, trabalhando. Terceiro, só tem uma forma de você não precisar endividar, porque você vai ter para não precisar se endividar. Como é? Trabalhando. Mas é só trabalhar? Não. É atenção no trabalho. Como assim, pastor? Eu já vi pessoas ganhando 200 mil no mês, no outro dia não ter nada na conta. Eu já ouvi pessoas que eram assalariadas que possuem 3 casas de aluguel. Prudência. Seja prudente.
Não vai aonde seu pé não alcança. Não tente dar um passo maior do que as suas pernas. Tenha cuidado nas suas decisões. Em fechar qualquer negócio, ore. Quando estiver pronto a decidir, ore um pouco mais. Já está perto de decidir, ora mais ainda. E mesmo depois de decidir, você vai sentir inquietação. Mas o tempo vai te mostrar se de fato aquilo veio de Deus e aquilo não veio. Mas também não seja uma pessoa indecisa, que é péssimo isso. Tome decisões, mas no temor do Senhor. Apresente ao Senhor, Senhor, e o que eu vou fazer? Vamos embora. Mas Senhor, ajuda a gente. Questões ministeriais, e aqui eu vou para a conclusão. Me dediquei tanto, pastor, e ninguém me olha, ninguém me vê. Me deixaram, fizeram isso, o que eu faço? Faça como Paulo, porque essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória muito excelente. A missão que nós desenvolvemos, ou a missão que nós estamos a cumprir, não é para um reconhecimento humano, ainda que, digo eu, um dia como Rafael Crispim, aqui pregando na nossa igreja, ministrou, o reconhecimento para o servo de Deus não é tão importante, mas é necessário também. Porque ninguém que está nessa lida consegue fazer muito. É igual dentro de casa, a pessoa está lavando o prato todo dia. As irmãs aí, me permita, tenho total respeito por vocês. Esses dias virei para a Mona e falei, Mona Lisa, você trabalhava, você era extremamente ativa. Quando nós tivemos as nossas crianças, você ficou extremamente doméstica e você fez a sua faculdade, mas eu estava andando na rua, Mona Lisa, e me deu um peso no meu coração tão absurdo. Ela falou, por quê, Diego? Eu falei, porque você tinha os seus sonhos, você abriu mão dos seus sonhos para você cuidar das nossas crianças. Eu me comovo com o que vocês estão vivendo. Aí a Mona Lisa virou para mim e falou, Diego, mas Diego, são as nossas escolhas. Daqui a pouco elas vão crescer, a gente retoma a caminhada. Eu falei, glória a Deus por sua vida, mas o meu coração pesa. E lava a louça, não é isso? E faz comida, e limpa a casa, e limpa a fralda, e joga a fralda no lixo, e dá papá na hora certa. E aí quando o marido chega, ainda tem que tomar banho para dar atenção no marido. É ou não é? Que coisa louca. Concordo com a irmã. Concordo com a irmã. E aí o marido chega, vai dar atenção para o marido. Aí quando o marido está em casa, pode ser dividida a atenção. Concordo também com a irmã. Tem um como nós, que não nos ajudamos. Olha, vou ser muito franco. Vou ser muito franco. Um como nós. Um como nós. Porque eu já ouvi, olha, grava isso. Eu já ouvi. Meu esposo não me ajuda, e eu não estou falando da irmã não, mas aqui abertamente. Meu esposo não ajuda de casa em nada. Aí o esposo chega e fala, mas o meu trabalho é só trabalhar, pastor, porque quando eu chego em casa eu tento falar alguma coisa, eu não posso. Se eu falar para o filho, minha esposa passa por cima da minha voz. Porque eu não estou em casa, então não sei o que está vivendo, então não tem que se meter na educação dos meus filhos. Você lembra que o pastor sempre ouve mais? Se mete não, porque aqui a casa, quem cuida sou eu, você não vai mudar de lugar. E o cara, eu já vivi situações assim, da pessoa perto de divórcio, é sério isso. Porque ele chegou em casa e falou assim, eu tenho dinheiro, grava isso, é triste que eu vou falar. Eu vou mandar fazer um armário maravilhoso. Posso fazer? Aí a pessoa virou e falou, pra que essa palhaçada? Aí o cara falou, mas a gente está com condição melhor, vamos fazer um armário bonito, deixar o negócio bonito aqui. Não quero essa coisa. Final das contas, não botou o que o rapaz queria.
Não botou o que o rapaz queria. E sabe onde foi aparecer esse armário que o rapaz queria? Vocês são experientes, vocês vão entender. Meus irmãos, o dia a dia ministerial é como um relacionamento. Às vezes nós não somos reconhecidos naquilo que fazemos. Não é por isso que estamos no cumprimento da missão, mas o reconhecimento é extremamente importante. Importante. Quando não há o sentido do não é necessário, mas ao mesmo tempo não há aquele sentido do reconhecimento, a coisa desgasta. Mas poderíamos dizer, irmão Matos, então vou parar a caminhada. Como a jornalista Marília Mendonça, no livro Feridos em Nome de Deus, antes estava pela editora MC, Mundo Cristão, e ela diz os relatos de inúmeras pessoas que se dedicaram ao reino e por causa de alguma situação ficaram desgastados e decidiram abandonar tudo. A palavra de Paulo é: não abandone. Porque apesar de, às vezes, estarmos pressionados, mas nós nunca ficamos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. Assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Deus está nos mostrando é que, olha, nós precisamos seguir apesar da situação que estamos vivendo, até que nós compreendamos que nós precisamos seguir juntamente com a situação que estamos vivendo. Estou com um problema, pastor. O que eu faço? Siga. Então, a despeito do problema Mas e se eu seguir, você vai descobrir que é juntamente com o problema. Porque tem certas situações que a gente vai andar com ele. Ferido, sangrando às vezes, tendo que renunciar aos nossos desejos e às nossas percepções, para continuarmos a caminhada. É uma palavra muito pastoral nessa manhã pastoral, aos que estão aqui e aos que estão em suas respectivas casas. Você está sendo pressionado? O Senhor está contigo. Está sendo perseguido? O Senhor está contigo. Está em dificuldade? O Senhor está contigo. Você tem uma missão, você tem um propósito. Como eu posso resistir isso? Compreendendo que o que te move é o poder de Deus que está em você, através do Espírito Santo. Que você não é bom o suficiente, que você não é forte o suficiente, que você não é capaz o suficiente, mas que é o Espírito do Senhor que está te ajudando, está te capacitando, está te orientando. Não pare por nada, meus irmãos. Não pare por nada. Termino dessa forma. Uma palavra muito pastoral. Essa manhã eu fui comprar pão. E aí quando cheguei na padaria eu lembrei a história dos Vingadores. Quem já viu o filme Vingadores? Aí tem uma pedra lá chamada Pedra da Alma. Não é isso? Que o Thanos jogou a Gamora para pegar a Pedra da Alma. E a Viúva Negra se jogou para que o Falcão... Esqueci, acho que é o Falcão Negro não, ó. O arqueiro pudesse pegar a pedra para completar as pedras do poder
para conseguirem reverter o que Thanos conseguiu. E aí, eu quando cheguei na padaria, dei um estalo assim, Thalita, fiz assim. Aí eu parei assim na padaria, não tem aquilo quando você está andando do nada, tua mente faz assim, fala, rapaz, tem razão. Qual a razão? Para nós alcançarmos algumas coisas, às vezes, infelizmente a gente acaba morrendo em algumas áreas. Acabamos perdendo coisas preciosas. Não estou dizendo que você tem que correr atrás da pedra da alma. O que eu estou te dizendo é que às vezes algumas soluções vêm através de perdas. Para Thanos foi a Gamora. Para o arqueiro foi a viúva negra. Quantos de nós, nessa caminhada para alcançarmos determinadas coisas, acabamos perdendo outras? Não é isso? E aí, pastor? E aí onde a gente entende que não é a despeito das perdas, é juntamente com as perdas que nós seguimos. Aos que podem, fiquem sob os pés, vamos orar ao Senhor. Em seguida vamos estar saindo.